É muito comum as pessoas chegarem no consultório de um terapeuta questionando-se: por que é que eu me envolvo em relacionamentos tóxicos, um após o outro? Por que que eu só encontro gente ruim na vida? Por que eu tenho um ímã, uma parabólica que só atrai gente ruim para minha vida? Em primeira instância, a gente poderia olhar para a pessoa e até se compadecer, se penalizar, porque, coitada, essa pessoa é uma pessoa infeliz. O que será que tem de mistério na vida dela para ela ter tanto azar para só atrair gente assim? Este seria um raciocínio se você não soubesse como funciona o psiquismo humano. O nosso psiquismo, ele acaba atraindo para si ou para aquela pessoa que tem um problema emocional não resolvido, justamente naquela área respectiva. Traduzindo de outra forma, se você passou por alguma situação na sua vida e que esta situação não foi compreendida emocionalmente, pode ter certeza que você vai revivê-la inúmeras e inúmeras vezes ao longo da sua vida até que você consiga superá-la. Esse é um mecanismo muito natural do inconsciente, que explica uma gama gigantesca de situações, mas que as pessoas não sabem que existem. Vamos retomar essa situação que eu acabei de falar. Uma pessoa se queixa de que vive em relacionamentos tóxicos um após o outro, repetitivamente. Que todas as pessoas que ela encontra, na verdade, acabam construindo ao redor dela uma situação extremamente desagradável, em que ela se vê muitas vezes se submetendo a situações humilhantes, constrangedoras e o pior, muitas vezes essa pessoa simplesmente muda de comportamento, ou seja, seu parceiro ou sua parceira começa a mudar de comportamento drasticamente. Inicialmente era um parceiro tranquilo, amoroso, respeitador, e depois tudo isso muda. Não é curioso que tudo isso ocorra com todos os parceiros e sempre seguindo o mesmo script, o mesmo roteiro? Exatamente isso. É muito curioso. Mas por que é que isso ocorre? Mas por que, afinal de contas, essa pessoa passa por essas situações? Vamos retratar um caso verídico, um relato de uma cliente atendida com a nossa metodologia, a TRG, Terapia de Reprocessamento Generativo, uma metodologia criada por mim, que sou psicólogo, e que tenho procurado expandi-la e trazê-la ao conhecimento dos profissionais da área de saúde para que possam utilizá-la e ajudar mais pessoas. Uma vez que essa metodologia tem se mostrado extremamente eficaz e o melhor de tudo, rápida, porque afinal de contas, não dá para você ficar dezenas e dezenas de anos para tratar um problema enquanto a sua vida passa, principalmente no que se tange a relacionamentos. Pois bem, essa pessoa chegou ao consultório reclamando que todos os relacionamentos dela, isso é um padrão nos relacionamentos tóxicos. Raramente uma pessoa vai ter um relacionamento tóxico e outro saudável, e outro tóxico e outro saudável. Não, normalmente é um padrão. Ela acaba atraindo justamente esses relacionamentos tóxicos em série. E essa pessoa se queixava então de que todos os relacionamentos dela começavam muito bem, mas as pessoas começavam a mudar com ela e depois de algum tempo começavam a tratá-la mal, com descaso, com desprezo. Frequentemente começavam a marcar compromissos e não aparecer, inventar uma desculpa e até que acabavam o relacionamento sem dar nenhuma explicação. É muito curioso isso. Quando ela chegou até nós, o que foi explicado para ela foi o seguinte: olha, o teu inconsciente, ele vai procurar te trazer sempre uma maneira de superar as situações. A isso se dá o nome de amadurecimento. Perceba, você passa por situações quando é criança, adolescente, jovem adulto, e essas situações muitas vezes são bem impactantes, machucam você, mas você vai aprendendo, vai superando, a ponto de, quando você chegar com 30, 40, 50 anos, as situações que te angustiavam tanto, que te faziam sofrer tanto anos atrás, ou quando ocorreu pelas primeiras vezes, já não te impacta tanto. Porque você entende hoje que aquilo não é o final do mundo, que aquilo não é o fim de todas as possibilidades de relacionamento, enfim. Você começa a ter um grau de amadurecimento. Por quê? Porque você foi aprendendo a compreender que as coisas são do jeito que são, como funcionam os relacionamentos ou outras áreas da vida. E como é que isso funciona? Através do teu inconsciente. Ele vai te mostrando que cada coisa que acontece você consegue assimilar e superar. E você vai empilhando essas informações como se fosse em um software, em um programa de computador, que em última instância é exatamente isso. Você tem, na verdade, na sua mente, no seu cérebro, um grande e belíssimo computador, em que vai assimilando informações, instruções e aprendizado. Pois bem,
Numa situação dessa, o que foi explicado é que, ora, você talvez tenha passado, e muito provavelmente é o que deve ter acontecido, por alguma situação que está ligado, muito provavelmente, a abandono ou a desrespeito, já que é o que isso que você se queixa que ocorre tantas vezes. Pois bem, o que aconteceu de fato com essa pessoa? Ela tinha um pai que vivia viajando muito, então ele passava a maior parte do mês fora de casa. Quando ele vinha, nesse lar tinham 4 mulheres, a esposa e as 3 filhas. A nossa cliente era a caçula, era a última. E quando esse pai chegava, o que acontecia era uma verdadeira disputa entre aquelas mulheres para ter a atenção daquele homem. As crianças, as filhas, buscando a atenção do pai. E a esposa buscando a atenção do esposo, naturalmente. Você já consegue imaginar que nessa disputa a caçula não tinha muita chance, não é verdade? Então o que acontecia? Ela sempre ficava por último. Ela sempre era aquela que dispunha de pouco tempo com o pai. Tanto porque ele passava muito pouco tempo em casa e a maior parte do tempo viajando. E aí perceba a analogia. Esse pai não dava satisfação para esta menina, caçula, para onde ele ia, se ia voltar, se não ia. Perceba a analogia com a sua vida adulta, como as coisas vão se repetindo. E a segunda coisa, mais grave até, é que, em determinado dia, o seu pai simplesmente desapareceu, não voltou mais. E aí, nesse momento, ela entendeu que havia sido abandonada definitivamente. As marcas que ficam impressas no psiquismo humano em uma situação dessas podem variar enormemente, mas raramente elas vão trazer emoções saudáveis para quem sofre ou passa por isso. Desta forma, o que aconteceu? Ela começou então a se envolver e buscar em outros homens aquele amor que ela sempre buscou no pai e nunca recebeu. Ela buscava então substituir o amor dos relacionamentos por um amor paternal. Perceba, são coisas completamente diferentes. Na realidade, era uma criança no corpo de uma mulher que estava buscando em relacionamentos adultos uma relação, na verdade, paternal, de pai para filha. É óbvio que isso não iria funcionar. Mas perceba, aí nós podemos dizer que esta pessoa estava congelada emocionalmente na sua infância. Mais precisamente, nesse período da grande dor em que o pai desapareceu e abandonou toda a família, inclusive ela. Tanto que as roupas dela, os gostos, e você vê isso muito frequentemente, a pessoa acaba gostando muito mais de comidas macias, de comidas muito adocicadas, sabe? Esse tipo de comportamento que nem sempre é compatível com uma pessoa adulta. Muitas vezes você encontra em pessoas assim trejeitos, formas de falar infantilizados, mostrando claramente que esta pessoa está de fato congelada em alguma região da infância, em alguma época da infância. Então, toda vez que ela buscava um relacionamento, que ela encontrava um relacionamento, rapidamente ela começava a agir de forma muito dependente, muito passiva, muito submissa. Por quê? Ela estava buscando, na realidade, que aquela pessoa substituísse o comportamento paterno e fosse o seu protetor. Ela começava então a se fragilizar e muitas vezes começava a ter atitudes de extremo medo, de insegurança. Ora, uma adulta que de repente começa a ter fases em que ela começa a ter muito medo, muita insegurança. Perceba que é uma analogia completa com uma criança que precisa da proteção do pai. Na fase de criança é natural, é óbvio, nós precisamos da proteção paterna, proteção materna, para que a gente possa se estruturar. Mas isso deslocado no tempo para um período da fase adulta demonstra claramente que há um congelamento emocional. Foi isso que aconteceu com ela. Então, todas as vezes que ela buscava então essa substituição, ela acabava agindo inconscientemente como uma criança dependente. Então, o seu parceiro, o homem que a encontrava, que a buscava, querendo ter um relacionamento adulto, construir um relacionamento e, quiçá, vir a casar, de repente se via envolvido com uma mulher com comportamentos infantis extremamente dependentes. E se uma criança está tendo um relacionamento com alguém e ela é extremamente dependente, é natural que ela sinta falta, que ela chore quando perde a presença, quando a pessoa não está perto. Isso é comportamento de criança. E é exatamente o que ela fazia. Ela ficava angustiada, ela ficava fazendo pressão para que o parceiro não ficasse muito tempo sem falar com ela, cobrando ciúmes, insegura. Ou seja, claramente, por todos os vieses que você analisar, a gente vai entender que é uma adulta, na verdade, com a mentalidade de criança, buscando relacionamentos. E aí, os relacionamentos se tornam tóxicos. Por quê? Porque nós obtemos o respeito que nós construímos e o desrespeito que nós ensinamos a receber.
Pois bem, o que acontece com essa pessoa? Ela acabava fazendo com que os homens não a respeitassem como mulher e a tratassem como uma criança, obviamente. Por quê? Porque para um adulto, você negocia, você conversa, você discute. Para uma criança, normalmente você determina, porque você, adulto, sabe o que é melhor para uma criança. Então, o relacionamento se configura claramente como um relacionamento tóxico. Por quê? Porque há uma disparidade, há um desequilíbrio entre as forças que estão envolvidas naquele casal. Um é o dominante e a outra rapidamente busca o lugar de submissão, o lugar de dependência. Desta forma, ela acabava inconscientemente contaminando todos os seus relacionamentos. E aí fica fácil de entender por que é que ela só se envolvia, entre aspas, com pessoas tóxicas. Ela acabou então compreendendo que não necessariamente todas as pessoas com que ela se relacionou eram pessoas tóxicas. Não. Na realidade, era o comportamento dela que fazia com que os relacionamentos se tornassem tóxicos, porque ela construía essa situação completamente fora de lugar, fora de propósito. E aí acabava fazendo com que as pessoas não tivessem nenhum respeito por ela e, naturalmente, depois de um certo tempo, enjoassem, cansassem de carregar aquela menina nas costas. Aí nós temos pelo menos um viés de um relacionamento tóxico. É claro que o tema relacionamento tóxico, ele envolve vários outros fatores, mas esse exemplo ilustra bastante, primeiro, por se tratar de algo da vida real, e segundo, por poder dar para a gente a possibilidade de explicar que o seu inconsciente, ele vai fazer com que você supere as dificuldades sempre, entenda, amadureça, sofra um pouco, mas passa. Mas, aquelas situações em que nós não conseguimos superar de fato, o seu inconsciente acaba entrando numa compulsão à repetição, que acabam atraindo pessoas e situações que vão acabar repetindo aquela situação não superada da sua infância ou do seu passado de forma geral. Percebe isso? E quando a pessoa não é necessariamente uma candidata a ser uma pessoa tóxica, o próprio relacionamento, a maneira da pessoa conduzir, vai acabar contaminando e tornando todo aquele ambiente, o relacionamento tóxico, em função dos seus problemas, dos seus gaps emocionais não resolvidos. Eu espero que isso tenha ajudado você a compreender um pouco mais como funcionam alguns relacionamentos e talvez porque você, quem sabe, tem esse tipo de comportamento. Se esse é o seu caso, nós podemos dizer: procure ajuda. Há tratamento hoje em que nós temos resultados fabulosos. A terapia de reprocessamento generativo tem tido uma quantidade enorme de sucesso e depoimentos de pessoas que, com sessões objetivas e práticas focadas em resultados, têm conseguido se descongelar de situações como essa do passado e mudar a vida completamente. Como foi o caso dessa pessoa, que inclusive começou a mudar até mesmo seu vestuário, sua maneira de falar, sua maneira de portar. E mudando isso, se ajustando à sua idade emocional, à sua idade cronológica, ela pôde começar a construir relacionamentos saudáveis. Nós esperamos que esse também seja o seu futuro muito breve. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.